OAB Ceará realiza cerimônia de posse da nova diretoria. Marcelo Mota assume a Ordem Cearense com a promessa de aproximar ainda mais a sociedade da advocacia. Presidente da Comissão de Direito Penitenciário promove palestra para os membros do Rotary Club. Além da presidência, OAB Ceará também empossa novos conselheiros estaduais. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O Centro de Eventos foi o cenário para a solenidade de posse da nova diretoria da OAB Ceará. A festa contou com a presença de membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e sociedade civil. Marcelo Mota tomou posse como novo dirigente da OAB Ceará em solenidade ocorrida no Centro de Eventos do Estado. O advogado ficará à frente da seccional pelos próximos 3 anos. Ao seu lado, a vice-presidente Roberta Vasques, a secretária-geral Cristiane Leitão, o secretário adjunto Fábio Timbó e o tesoureiro Gleidson Mota. Defendemos a democracia, os direitos humanos, a Constituição. Defendemos a lei, defendemos a distribuição da justiça, defendemos a cidadania. Estamos à disposição do cidadão. Acima de tudo, estamos vigilantes. Pessoalmente, criei na OAB um alicerce muito sólido, que me permitiu um crescimento constante, pautado na ética, na credibilidade e na competência. Em seu primeiro discurso como presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota agradeceu aos colegas pela confiança e disse ter metas ainda maiores a serem alcançadas. Os desafios são grandes, como sempre falo. Ao longo da minha trajetória na advocacia, ao longo da trajetória no movimento de ordem, aonde comecei lá atrás como membro de comissão, galgando caminhos esses com muita solidez, ética, compromisso com a classe, e agora é realmente uma honra muito grande presidir os 33 mil advogados no estado do Ceará. E eu digo uma coisa, podem contar com esse soldado que se apresenta para lutar pelos interesses, pelas prerrogativas da advocacia. Tenho certeza que esse triênio será um triênio muito venturoso, será um triênio de realizações, e eu me dedicarei realmente de corpo e alma para fazer jus à confiança do voto de cada advogado do estado do Ceará. A transmissão do cargo de presidente da OAB Ceará ocorreu em solenidade no Centro de Eventos do Ceará, com a presença em peso da advocacia cearense. Acompanhe. O conselheiro federal da OAB, Valdetar Andrade Monteiro, transmitiu a presidência da OAB Ceará para o advogado Marcelo Mota. Presentes à cerimônia, o governador do estado, Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o futuro presidente da OAB Nacional, além de presidentes de outras seccionais, conselheiros, advogados, membros do Comitê Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Esse é um momento importante em que a diretoria, o Conselho Seccional, Escola Superior de Advocacia e Caixa de Assistência dos Advogados se apresentam à sociedade com suas propostas para o início da gestão. Temos um desafio do Conselho Federal, ladeando o presidente Lamáquia, e eu acredito que teremos lá, ao lado do Ricardo Bacelar, de Caio Rocha, de Francilene Gomes, Vicente Aquino, Joyce Marconi, êxito nas nossas funções. Conselho Federal, irmanado com o Conselho Seccional, trabalhando com a diretoria nacional em prol da classe. Ao discursar, Valdetar Andrade Monteiro lembrou as principais ações da sua gestão à frente da OAB Ceará nos últimos 6 anos. Embora jamais queira dar a esta pequena manifestação a marca da despedida, e sim, por oportuno, um preito de eterna gratidão à minha valorosa classe, a gloriosa classe dos advogados, que me elevou à condição de dirigente por diversas vezes. Mas é preciso, neste momento, prestar contas, mesmo que rapidamente, dos acertos e erros havidos nessa maravilhosa jornada oabiana. Não há como negar o extremado orgulho em liderar a valorosa classe dos advogados e advogadas, mas há também, inegavelmente, um ônus de igual quilate. Em cada decisão tomada no assento da presidência de uma das mais bem avaliadas instituições cidadãs da República Brasileira. O novo Conselho Federal disse que a OAB Ceará está hoje consolidada na defesa das prerrogativas, forte no fomento à educação, mantendo sua característica de ser uma trincheira cívica da cidadania.
Valdetário Monteiro elogiou seu sucessor Marcelo Mota e disse confiar e ter a certeza de que o advogado vai fazer um grande trabalho à frente da Ordem Cearense. Ao final, ele agradeceu a todos e desejou sorte ao colega. Já a posição, então, do voto, na transmissão do cargo, antecedendo, portanto, a leitura do compromisso e os cumprimentos entre o presidente que encerra seu mandato, o presidente que assume o comando da OAB no estado do Ceará. Vamos agora à palavra do presidente com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas advogados e advogadas. Recentemente, a OAB obteve uma vitória muito expressiva no Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos com que fosse vedada a doação por meios de empresa a candidatos. Agora passaremos para um novo momento. Instalaremos comitês em cada uma das subseccionais, não só no Ceará, mas Brasil afora, em uma parceria muito grande com a CNBB e mais de 100 organismos da sociedade civil organizadas, justamente fazendo com que tenhamos um papel importante em uma pauta cidadã no combate ao Caixa 2. Se una a nós nesse movimento cívico, porque nós somos absolutamente contra as campanhas hollywoodianas e estaremos atentos quanto a prestações de contas, que essas prestações de contas não sejam faz de contas. Então, junte-se a nós nessa pauta cidadã em nome absolutamente de uma sociedade mais justa, livre e, acima de tudo, democrática. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, CAASSE, é o braço social da OAB Ceará, prestando uma gama de serviços para os advogados cearenses. E para conhecer detalhes destes serviços prestados à categoria, nós conversamos agora com o presidente recém-eleito da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, Dr. Erinaldo Dantas. Dr. Erinaldo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer todo meu, um prazer conversar com você, Velch, prazer conversar com todos os nossos telespectadores, em especial os advogados do Estado do Ceará. Dr. Erinaldo, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores quais são os principais serviços ofertados pela CAASSE para a categoria. São uma gama de serviços. Até eu trouxe aqui a minha pesca para a gente não se perder. O carro-chefe da CAASSE é o serviço de odontologia. A CAASSE oferece desde o serviço básico de saúde, chamado ABS. Como você tiver um plano de canal, é feito o canal lá. Você pode até colocar aparelho a um preço extremamente simbólico. Até prótese, hoje nós estamos colocando lá a preços absolutamente de custo. Um valor que você não encontra em outro consultório da cidade. A gente ainda tem fisioterapia com RPG e pilates. Nenhum plano de saúde oferece RPG e pilates, nós oferecemos lá. Deixando bem claro que a CAASSE não é plano de saúde, a CAASSE é um clube de serviço. Tem masoterapia, que é a massagem. Nós voltamos à farmácia, a turbinar a farmácia, ou seja, a farmácia do advogado vende produtos, ou melhor, revende a preço de custo, ou seja, o valor que eu compro o medicamento é o valor que eu revendo sem qualquer tipo de margem de lucro, com entrega grátis para toda a cidade de Fortaleza e em breve a gente quer expandir para todo o estado do Ceará. A gente tem o serviço de ambulância e UTI móvel, ou seja, o advogado tem um momento, uma urgência, a gente pode atender ali o colega. A gente tem um serviço de nutrição, nesse mundo moderno, todos nós acima do peso, inclusive talvez não seja o modelo adequado para a CAASSE, mas a CAASSE tem um nutricionista que tem feito um grande sucesso. Eu recomendo aos colegas que já são associados à CAASSE que marquem a sua consulta de nutrição, a questão de saúde. Nós temos ainda fonoaudiologia e temos um serviço de pesquisa jurídica e o serviço de engraxate que nós temos disparados pelos fóruns, uma novidade. É um serviço machista, né? Porque só o homem engraxa sapato. Então, durante até a campanha da OAB, surgiu uma ideia da gente trocar a virola do salto alto das advogadas. A advogada vai fazer uma audiência, quebrou lá o salto, para não mancar, ela procura lá o engraxate, e os engraxates estão recebendo um treinamento essa semana, eles vão trocar a virola do salto alto das advogadas. E esses serviços, a gente funciona hoje, Evelt, em duas sedes. Na casa do advogado, ali ao lado do fórum, e na sede da CAASSE, ali próximo à igreja da 13 de maio. A
Casa do Advogado, inclusive, eu confesso que eu nunca tinha estado lá, porque quando foi inaugurado já foi em época de campanha da OAB e eu passei durante muito tempo da oposição. Quando ganhei a eleição, achei que seria uma ofensa estar aparecendo lá, porque com o ex-presidente, doutor Júlio, assim que assumi, quando entrei no primeiro dia, fui logo na Casa do Advogado e confesso que fiquei em choque com o estado em que ela se encontra. Então, você, colega advogado que frequenta a Casa do Advogado, aguarde novidades, porque os serviços são ofertados lá, não continuar daquela forma, nós vamos fazer uma grande mudança. Mas mesmo a nossa sede, que está hoje numa boa situação, a nossa sede hoje é uma sede que tem uma série de problemas. Primeiro, é muito pequeno, não atende mais a demanda da classe, e tem um problema de estacionamento crônico, ou seja, ela não tem estacionamento algum. Tem que parar o carro na rua, sujeito inclusive a violência. Como é que está essa questão da construção da nova sede? Muito obrigado pela sua pergunta, porque para muita gente a OAB já foi construída inclusive com a CAAS lá. Verdade. Na realidade não. Na realidade o prédio que foi construído na Praça da OAB, na Washington Soares, só contempla a área da OAB e da ESA, da Escola Superior de Advocacia. A Caixa de Assistência tem um espaço do lado que não foi construído ainda. E nós, com muito sacrifício ao longo desse primeiro mês de gestão, nós conseguimos autorizar o início das obras. Então as obras vão iniciar agora em janeiro, no início de fevereiro, a gente vai estar começando as obras da nova Caixa. Aí sim, com a nova sede, a gente vai poder estar oferecendo muito mais serviços para advogados, muito mais consultórios odontológicos, muito mais serviços de saúde e com todo o conforto. É um local muito privilegiado. A localização é privilegiada. Comercialmente é de mais fácil acesso, com estacionamento, inclusive no subsolo, com segurança e do lado da OAB. Eu acho que a CAAS jamais deveria ter saído do lado da OAB. Eu acho que a gente trabalhando junto com essa sinergia, a classe só tem a ganhar. Há uma previsão de conclusão das obras? A previsão que a gente tem, tudo é uma questão orçamentária, né? Certo. Existe deixando bem claro, tinha dinheiro de sobra, por que não construiu? Na realidade, a gente depende de recurso do Conselho Federal, recurso do FIDA. A gente já conseguiu recurso suficiente para construir a primeira fase das obras. A segunda fase, que é a fase do acabamento, eu estou viajando direto para Brasília para ver se eu consigo que o Conselho Federal possa nos ajudar, mas o prazo da Caixa de Assistência, para que ela possa funcionar, a minha expectativa é que a gente possa inaugurar ao longo do ano que vem. O senhor falou numa questão importante, que é levar toda esta gama de serviços ofertados pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará também para o interior. De que forma está sendo feito isso? É por meio das subseccionais? Gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, Dr. Erinaldo Dantas. Dr. Erinaldo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi de que forma os serviços prestados pela CAAS serão interiorizados. Eu sempre achei muito injusto que o advogado do interior do Estado ele paga o mesmo valor da Caixa de Assistência e não tem os mesmos serviços. Permita abrir um parênteses em relação ao valor. A Caixa de Assistência ela tem uma anuidade hoje de R$ 130,00 para o advogado até 3 anos, para o advogado com mais de 3 anos, R$ 160,00. Por mais que, pelo que a Caixa oferece, o valor seja bem baixo, que é subsidiado pela OAB, o advogado pagar de uma vez 160, eu sempre achei muito pesado. Então, nós estamos mudando, a partir de fevereiro, o sistema já vai estar parametrizado para que o advogado possa pagar por mês. Então, haverá uma mensalidade para o jovem advogado de R$ 12,00 por ele, ou para cada dependente que ele queira inserir, e de apenas R$ 15,00 para o advogado com mais de 3 anos, ou seja, para que a gente possa facilitar a adesão de novos advogados à Caixa de Assistência. Mas o advogado do interior do Estado paga a mesma coisa que o advogado da capital e não tem nem 10% do serviço. Então, o nosso objetivo é que a gente possa interiorizar de vez a CAAS, que nós chamamos a nova CAAS, para que a gente possa garantir que o advogado que mais necessitado, que o advogado do interior do Estado, possa ter o serviço. A CAAS funcionava através de um sistema de delegacias, ou seja, cada subseção tinha um delegado. Eu entendo que uma andorinha só não faz verão. Então nós estamos criando a figura da diretoria subsecional da CAAS, ou seja, vamos ter em cada subseção, em cada uma das 15 subseções do AB, nós teremos uma diretoria, presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, e nós iremos nomear para cada município um delegado. Antes era só o delegado. Era só um delegado para cuidar de toda a região. Agora, cada município terá um delegado, e a subseção terá uma coordenação, terá uma diretoria na subseção, tudo controlado aqui na capital. E o grande objetivo disso daí é estar garantindo principalmente convênios.
Ainda ontem fui procurado por um advogado que disse: Erinaldo, eu pagava R$1.000 por mês de colégio e vocês conseguiram um convênio de 20%, eu estou economizando R$200 por mês. Excelente. Só com esse benefício. A gente está fazendo convênio também com posto de gasolina, ou seja, o advogado abastece o carro mais barato. Para os jovens advogados, nós estamos conseguindo, jovens e mais velhos, porque eu não sou tão jovem, adoro cinema, estamos conseguindo um desconto de 50%, meia entrada no cinema para o advogado. O advogado apresenta a carteirinha da CAAS e vai conseguir alguns cinemas conseguir pagar meia entrada. Ou seja, nosso objetivo através dessa rede de delegados é principalmente nesse primeiro momento que a gente não tem recurso para poder implementar a caixa fisicamente em cada subseção, a gente consiga essa rede de descontos e com essa rede de descontos a gente consiga ter recursos para que a gente possa estar aí sim, investindo em infraestrutura e ampliar a prestação de serviço. Sim, claro. Ou de rede própria ou de rede conveniada. Doutor Erinaldo, uma iniciativa bastante importante adotada pela sua presidência diz respeito à criação do Portal da Transparência. O senhor poderia falar um pouco sobre essa iniciativa? Sim, esse foi o primeiro ato da gestão, né? Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro, foi uma sexta-feira, um feriado. Já no final de semana a gente já teve, já na Caixa de Assistência. Na segunda-feira, dia 4 de janeiro, nós marcamos uma reunião com todos os servidores e discutindo o que é que a gente poderia fazer para melhorar, eles dando para a gente o diagnóstico, sugestões, e que nós chegamos à tarde para trabalhar na CAAS. Eu já pedi que a informática providenciasse com as contas que ainda não foram nem vistas por nós, não foram nem auditadas ainda, mas que as contas já estivessem imediatamente no site, e para facilitar, para que não seja aquela informação escondida no site, nós criamos o Portal da Transparência, portaldatransparência.caas.org.br, em que o advogado vai poder lá ver todas as contas da instituição. Chama inclusive a atenção, as contas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivessem. As contas estão do jeito que nós encontramos, aquela forma contábil, aquela forma pausterizada, em que você não consegue identificar, mas nós já estamos trabalhando para ampliar e que o advogado possa ver no detalhe todas as despesas da instituição. Eu acho que isso é uma demonstração de que essa gestão está comprometida principalmente com a transparência. Doutor Erinaldo, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e o parabeniza aqui de antemão pela série de iniciativas que estão sendo adotadas nesta nova gestão e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço demais a oportunidade, acho que não faltam assuntos. Nós temos apenas um mês de gestão ainda, mas eu penso que muito foram os avanços. Eu quero agradecer aqui a toda a minha diretoria. Essa gestão tem um marco diferencial, não é uma gestão centralizada no presidente, ao contrário, todas as decisões são sendo pautadas por reuniões com toda a diretoria. A diretoria tem me dado um grande apoio, por isso que a gente conseguiu tantos avanços, e a gente espera que ao longo dos próximos 3 anos a gente possa conquistar muito, muito mais para os advogados, para as advogadas do Estado do Ceará. Obrigado e sucesso. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAAS, possuem um convênio firmado com o PROMAD para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. E o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, tomou posse para assumir a Ordem Cearense com a promessa de aproximar ainda mais a sociedade da advocacia. Em seu primeiro discurso como presidente, Marcelo Mota iniciou as palavras agradecendo a confiança da classe advocatícia. Disse estar orgulhoso de tudo o que a classe representa para a sociedade. Ele ressaltou para uma plateia lotada de autoridades, advogados e membros da sociedade civil que prestigiaram a solenidade de posse, que fará jus à missão, com a coragem e com a certeza de que os esforços irão ecoar para além dos muros da OAB Ceará. Ainda no calor aqui da solenidade, extremamente emocionado pela acolhida da advocacia. Aqui reuni vários amigos, enfim, realmente é uma missão que me é confiada, juntamente com a diretoria, o Conselho Seccional, todas as 15 subseccionais, as comissões temáticas da Ordem. Realmente hoje é um dia que ficará guardado na minha doce memória, é um dia que eu estou muito feliz. Eu aqui queria agradecer, logicamente que a Deus, mas especialmente a minha família que me dá esse suporte para que eu possa estar aqui me dedicando integralmente, de corpo e alma, ao OAB. Após a tomada de compromisso, o novo presidente da Ordem Cearense não deixou de lembrar o advogado a qual sucede, Valdetário Andrade Monteiro, a quem se referiu como guardião dos advogados. Saúdo também o nosso ex-presidente, conselheiro federal eleito e, acima de tudo, amigo,
amigo de verdade, Valdetário Monteiro, que todos esses anos foi um guardião dos advogados, tendo sido o principal responsável pelas transformações positivas dessa instituição. Aproveito para parabenizá-lo, pois nos representará na diretoria do Conselho Federal, junto ao Conselho Nacional de Justiça, prosseguindo o seu brilhante trabalho em prol da classe. Como meta para a gestão, Marcelo Mota destacou a aproximação da ordem da sociedade. Ao final, falou de paixão e vocação. Disse estar ciente de que a posição é efêmera e que o mais importante é semear o bem, cultivar as amizades e trabalhar pela nova classe e sociedade. O presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Márcio Vitor Albuquerque, promoveu palestra para os membros do Rotary Club no Marina Park. O objetivo foi apresentar à entidade as ações da comissão e esclarecer a situação do sistema carcerário estadual. Participou do encontro o tesoureiro da OAB Ceará, Gleidson Mota. Na oportunidade, o presidente apresentou imagens da infraestrutura das casas de privações da região metropolitana e disse que o sistema não ajuda a socializar os detentos. Segundo o Márcio Vitor, a intenção da comissão é fazer uma parceria e divulgar o trabalho junto à sociedade. Ele disse que o sistema penitenciário não é algo só do governo do estado, mas que precisa ser dividido com toda a sociedade. A Comissão de Direito Penitenciário, além de fazer as inspeções e aos presídios, também ela está realizando inúmeras palestras em diversas entidades, não só jurídicas, mas da sociedade no modo geral, para que esse retrato do sistema carcerário, que é um problema aqui no estado do Ceará, como também no resto do país, seja do conhecimento de todos. Nós queremos que um dia nós tenhamos uma segurança pública melhor, um sistema carcerário melhor, que não haja tanto crime na sociedade. É isso que nós queremos. Presente à palestra, o tesoureiro da OAB, Gleidson Mota, elogiou a iniciativa. Eventos dessa natureza são de extrema importância justamente para divulgar o trabalho da OAB, ou seja, a instituição cidadã, para a sociedade, do que pertine especialmente, neste caso, do trabalho junto às penitenciárias. O Estado aqui se encontra, o que é necessário, as ações que são necessárias para a sua reforma. Dentro da programação do ano Clóvis Bevilacqua, instituído pela OAB Ceará, nós fazemos agora um primeiro módulo sobre a vida e obra de Clóvis Bevilacqua. Para falar sobre a vida e a obra do jurista, nós conversamos agora com o advogado e professor do curso de Direito da UVA em Sobral, Dr. José Luiz Lira. Dr. José Luiz Lira, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo nosso e eu agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores por que a instituição de um ano para Clóvis Bevilacqua. Bem, eu até costumo dizer que o ano Clóvis Bevilacqua surgiu antes dele próprio, porque em agosto de 2015 nós estivemos em Viçosa do Ceará, no Colégio dos Presidentes da OAB, a convite do Dr. Paulo Quezado e do Dr. Valdetário Mota, Valdetário Andrade. Nós fomos à casa onde nasceu Bevilacqua. E nós estávamos numa palestra sobre ele e conversando, e naquela ocasião me veio a ideia. Ano que vem é o centenário do Código Civil, aprovado naquele ano, mas redigido pelo Clóvis há 16 anos antes. Então, a gente vai propor o ano Clóvis Bevilacqua. O Moacir me veio com a ideia de fundar uma academia de cultura jurídica, a princípio cearense, Moacir Félix Filho. Depois, nós tornamos brasileira. E fundada a academia, eu disse, rapaz, vamos propor conjuntamente a academia, eu presido a Academia Sobralense de Letras Jurídicas, sou o primeiro presidente, fui fundador. Então, diz, vamos juntar as duas instituições, vamos propor a OAB, a instituição do ano Clóvis Bevilacqua. Então, o porquê da instituição desse ano, primeiro, reconhecer mais do que... O Clóvis não pode reclamar que não é reconhecido. É um nome reconhecidíssimo em todos os locais, no Brasil e no mundo. Onde você chega que fala em codificação de direito, o nome do Bevilacqua aparece. Mas era necessário que nós fizéssemos algo aqui na terra dele, no Ceará, para reconhecer o grande monumento jurídico que ele edificou, que ele constituiu. E a OAB instituindo o ano Clóvis Bevilacqua, era nosso pensamento, o nome do Bevilacqua se tornava mais popular.
E a gente vem observando uma certa efervescência nas redes sociais, nos blogs, nas páginas, as pessoas divulgando o que já fizeram sobre o Bevilacqua, falando quem é o Bevilacqua. Então isso está deixando a gente muito satisfeito e eu diria que o ano já começa a fazer efeito antes de proclamado oficialmente. Com certeza. O senhor é da mesma região de Clóvis Bevilacqua, o senhor é da região da Serra da Ibiapaba. Exato. Como surgiu a aproximação com o Bevilacqua? Olha, eu era criança ainda, eu pensava em ser sacerdote, ser padre. Era um grande sonho. Talvez mais pelo mito de um padre santo que eu conheci, eu queria ser parecido com ele. Não igual a ele, era impossível, mas eu queria ser parecido com ele. E ele me levava para outros locais, ele costumava visitar os padres da região. E um dia ele disse, hoje nós vamos a Viçosa. Era o meu vigário de Guaraciaba do Norte, o Monsenhor Antonino Cordeiro Soares. Lá em Viçosa, ele disse, você sabe quem está nessa estátua? Eu disse, não. Quem é? Não sabe? Eu disse, não. Não lhe ensinaram no colégio? Eu disse, não, meu senhor. Ele disse, é o Clóvis Bevilacqua. A origem é assim um pouco deturpada para você que quer ser padre, porque ele era filho do padre Bevilacqua, né? Mas foi o maior jurista do Brasil e quem fez o Código Civil. Então, a minha empatia começou a partir daí. E quando eu desisti de ser sacerdote, a primeira coisa que eu pensei, eu passei em 3 vestibulares. Passei para História, passei para Geografia e passei para Direito. Passei para História e Geografia primeiro. E por recomendação de uma amiga minha, disse, não se matricule em nenhum dos dois, dê satisfações aos seus pais, mande o jornal para aprovação e continue tentando Direito. Se você matricular-se em História, principalmente, você abandona Direito. Aí, então, me matriculei, passei no vestibular, me matriculei no curso de Direito e, de princípio, logo, a minha devoção pelo código do Clóvis Bevilacqua, tudo que ele havia feito. E desde essa época eu tive curiosidade de estudar o primeiro código, as primeiras versões, porque o próprio código que foi revogado em 2002, mas que entrou em vigência em 2003, já tinha sido muito mutilado, já tinha sido muito alterado. Essa lei de introdução, que agora por um deputado aí que propôs trocar lei de introdução ao Código Civil para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, se gasta dinheiro com um negócio desse, e tempo legislativo, mas fizeram. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Toda aquela lei era o capítulo inicial do Código do Bevilacqua. Então mutilaram o código de certo modo, mas o código sobreviveu muito tempo. Doutor Lira, há inclusive registro de que Clóvis não era tão apaixonado pelo direito como as pessoas pensam, não é verdade? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes das minhas pesquisas sobre o namoro do Bevilacqua com a Dona Amélia, que foi a mulher dele, o único e grande amor da vida dele. E eu tomei um susto quando, ao ler uma das cartas, eu olhava e via ali, Amélia, apesar que em poucos dias eu receberei a habilitação em Direito, apesar disso eu não tenho nenhum apego aos livros jurídicos, às matérias nas quais serei habilitado bacharel. Eu confesso a você que isso aí é o Bevilacqua antes do Bevilacqua. Esse aí é o homem que está apaixonado, o acadêmico de Direito que realmente não descobrira que a sua verdadeira vocação era o direito. Ele não foi um advogado, ele foi um grande, eu diria até magistrado. O homem rejeitou 2 indicações para o Supremo Tribunal Federal, por cartinha. O presidente mandou chamá-lo para uma audiência, ele mandou uma carta renunciando a essa, porque ele não se achava digno. Agora imaginemos a história do Supremo e um homem desse se achar indigno de ser. Mas então, esse Bevilacqua, ele era um homem que não conhecia propriamente o seu futuro, o seu destino, como todos nós. Talvez pela influência da Dona Amélia, que era contista, era romancista, ele pensasse na literatura. E pensasse, como ele dizia, em arranjar um trabalho público, uma promotoria, e com isso ele manteria a família e iria vivendo a vida dupla, literatura e direito. Mas não, aí ele se descobriu o jurista. Mas, no entanto, nós temos a prova cabal com a letra dele. Ele até disse que não receberia um ambicionado, ele grifa, diploma de bacharel em Direito. Doutor Lira, eu gostaria que o senhor continuasse falando um pouco sobre a vida de Bevilacqua antes da obra, mas logo após um breve intervalo.
Nós voltamos a entrevistar o advogado e professor do curso de Direito da UVA, Dr. José Luiz Lira, que está aqui falando sobre a obra e a vida de Clóvis Bevilacqua. Dr. Lira, eu gostaria que o senhor continuasse falando um pouco sobre a vida de Clóvis Bevilacqua antes da obra. Olha, o Bevilacqua, o Ceará deve-lhe ainda, nós já fizemos muita homenagem ao Bevilacqua, mas nós devemos ainda um ato de desagravo, não sei se do governo, do Estado ou do Ministério Público Estadual. Quando o Bevilacqua se formou, eu encontrei uma das cartas que está sendo transcrita nesse novo livro que a gente vai publicar aí com o selo da OAB, pelo menos o presidente prometeu, cobrança pública. Então, essa dívida. Nós vamos publicar com o selo da OAB um novo livro sobre Bevilacqua. E nesse livro, ele diz o seguinte, ele termina o curso e vem para o Ceará atrás de emprego. Ele queria ser promotor de justiça aqui no interior. Aquiraz era a cidade eleita por ele para ser promotor de justiça. E ele, habilitado em Direito da gloriosa Faculdade de Recife, aquela época, 2 faculdades no Império, né? A do Norte, como eles diziam, essa região toda, e a do Sul, que era a de São Paulo. Então ele veio para o Ceará para buscar esse emprego de promotor. E ele era republicano já naquela época, tinha ideias abolicionistas e tal, e nós estamos falando em 1882, 1883, por aí. Então o governo do estado nomeia um rábula no lugar dele, sujeito sem formação jurídica, e ele foi o primeiro promotor. O Clóvis se mostra um pouco decepcionado, mas depois ele recebe a promotoria no Maranhão. Foi para o Maranhão, mas ele viu que a vida dele era academia. Ele volta para Recife e se torna professor universitário. Era um professor, foi o primeiro professor de Direito Internacional do Brasil, seguramente, porque ele instaura o direito comparado em Recife. Ele era um homem que dominava várias línguas devido à cultura polimorfa que recebeu de seu pai e de sua origem familiar, e que ele foi aperfeiçoando ao longo da vida. Então ele começa a lecionar, digamos, direito internacional sem ter essa denominação lá em Recife. Depois o Bevilacqua se torna lente da Faculdade de Direito. Foi bibliotecário primeiro, depois se torna lente. E ele começa a escrever aspectos de filosofia, aspectos de direito, até vultos. Tem uma coletânea dele sobre vultos importantes, enfim. Ele escreve a história da Faculdade de Direito de Olinda e Recife. E ele tinha sido colega de turma de um grande... Depois se tornava um grande político, foi presidente da República, que foi o Hermes da Fonseca. Não, perdão. Epitácio Pessoa, foi na presidência de Campos Salles, que eu fiz uma pequena confusão aqui com a imagem visual. Epitácio Pessoa tinha sido colega dele. E ao contrário do que ele dizia para a Amélia, que não se achava bom em direito, o Epitácio, que tinha sido colega de turma dele, disse que ele era um grande jurista. E já havia, a ideia da codificação aqui no Brasil já tinha acontecido. O nosso Teixeira de Freitas tentou fazer um código, mas fez um código extenso demais, não deu para aprovar. E o Epitácio disse, eu tenho um homem que faz esse código. E em 6 meses o Bevilacqua fez o código. Aí eu considero que começa o Bevilacqua jurista aí, mas antes ele foi filósofo, ele foi historiador e foi professor e bibliotecário. Então, Zé Luiz, qual a relação de Clóvis Bevilacqua com o caso Olga Prestes? Olha, esse caso é muito polêmico. Uma vez a gente estava numa discussão sobre as biografias autorizadas e não autorizadas. E eu dava como exemplo uma biografia dessas. Por volta dos anos 70, nos estudos do Fernando Moraes, ele encontrou algo que dizia que o Bevilacqua tinha sido a favor da deportação da Olga Benário Prestes. Ela não foi deportada, ela foi extraditada. Deportar é quando o cidadão estrangeiro está legalizado no país. A Olga não estava. Ela estava pronta para ser expulsa, conforme a legislação da época. E uma vez eu vi também o próprio Prestes dizendo para o Jô Soares,
numa entrevista, que esse homem que chamam de santo, Clóvis Bevilacqua, deu um parecer favorável à extradição da Olga. E ele era, dizia o Prestes, consultor do STF. O Bevilacqua nunca foi consultor do STF. Ele foi consultor do Ministério das Relações Exteriores. Se aposentou em 1932. Esse fato se dá em 1934. Então, na inquietude de todo pesquisador, algumas pessoas diziam, uma vez um desembargador daqui me disse que tinha essa mágoa do Bevilacqua. Outra vez, um ex-presidente da Ordem também disse assim, rapaz, a única coisa que denigre a imagem do Clóvis é aquele caso Olga. E aquilo foi me martelando, eu disse, eu vou atrás desse negócio. Você decidiu pesquisar? Decidi pesquisar e encontrei no Supremo Tribunal Federal o habeas corpus da Olga. Mas por que habeas corpus? A gente que entende de direito, na hora que vê o instrumento jurídico, já fica, por que habeas corpus? Aí fui olhar. Na realidade, tratava-se do processo de expulsão da Olga Bernardo Prestes. E eu fui com sede ao pote, como nós dizemos lá na Guaraciaba. Folhei todo o material, procurando ter uma leitura dinâmica, eu fui logo procurando Bevilacqua. Não encontrei, eu disse, voltei, lendo lentamente, terminei. Eu disse para a pessoa que estava do meu lado, por questão de ética, eu vou reservar o nome. Claro. E eu disse assim, cadê o nome do Bevilacqua? Eu disse, não tem, eu já tinha visto, eu só queria que você visse. Pelo amor de Deus, então o homem não tem nada a ver? Ele disse, não tem nada a ver. Estavam cometendo uma verdadeira injustiça contra... Mas o que gerou isso? Na época, o jornal Folha da Manhã, que hoje é o Folha de São Paulo, publicou... É lógico, um caso como esse, era caso de chamar os grandes especialistas no assunto. E o Bevilacqua era um homem que ele era polimorfo, ele tinha capacidade de entender o direito penal, direito civil, todos os ramos do direito. Ele tinha uma posição, o próprio direito constitucional. Tem uma palestra belíssima dele, o Código e a Constituição. Então o Bevilacqua tinha entendimento de tudo. E o repórter perguntou, doutor Clóvis, o caso Olga, ele disse, olha, o estado que a Olga está favorece a dilatação da pena. No entanto, manter a Olga no Brasil, no território pátrio, é apenas uma questão de humanidade. O que o Fernando Moraes leu, ou o que disseram a ele, ou o que disseram o Prestes vivia na época, evidentemente, e leu isso, manter a Olga Bernardo Prestes no Brasil é uma questão de humanidade, e tirou o contexto. Então foi uma única declaração que ele deu, ele não teve qualquer relação com esse caso, e é uma coisa que nós tiramos a pecha de cima do Bevilacqua com muito gosto, com muito zelo, provando que ele foi um homem libado a vida toda. Professor Zé Luiz, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz aqui o convite de antemão para que o senhor retorne outras vezes para falar de tema tão importante e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu é que agradeço e eu tenho turmas propedêuticas de direito. Eu acho que o seminário não saiu de mim. A Matusaíla disse que eu saí do seminário, mas o seminário não saiu de mim. Propedêutica era um estudo que a gente fazia, estudo da igreja. E os alunos iniciantes de direito, eu pego normalmente turmas de, às vezes, introdução ao estudo de direito, teoria do direito, enfim, até a história do direito, algumas vezes eu pego dependendo do tema e do tempo. E eu pergunto aos meus alunos, alguém sabe quem é aquele jurista? Porque dentro do bloco do direito da UVA, nós temos uma estátua do Bevilacqua. Alguém sabe quem é aquele jurista que está ali? E às vezes eles ficam se ligando, quem sabe quem foi Clóvis Bevilacqua? Um ou dois levantam a mão. Escreveu o código, aquele código que foi revogado. E isso dá uma mágoa muito grande na gente. A memória é pouco preservada. E esse ano, Clóvis Bevilacqua, nossa ideia principal é fazer com que o Bevilacqua se torne conhecido hoje, porque reconhecido e conhecido no passado ele foi, entre as novas gerações do direito. Eu agradeço muito o convite e meu desejo é que a gente esteja alcançando esse intento. Obrigado. Ivelise Maia. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses.
A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar 3464-3991. Além da presidência, a OAB Ceará também possui novos conselheiros estaduais. O Conselho Seccional da OAB Ceará também foi empossado em solenidade no Centro de Eventos do Ceará. Ao todo, o Conselho é composto por 35 conselheiros, eleitos pela classe para auxiliar a gestão nos próximos 3 anos. Além do Conselho, foram empossadas a diretoria da Escola Superior de Advocacia, que terá como diretor executivo o advogado Marcel Feitosa, a diretora executiva adjunta Ana Carine de Oliveira Moreira, o diretor tesoureiro Edson Pereira Portela Neto, o diretor executivo do Interior Luiz Guilherme Elano Pinto, o diretor acadêmico Nestor Eduardo Araruna Santiago e o ouvidor Roberto Ribeiro. Também foi empossada a nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, o presidente Erinaldo Dantas, o vice Valdir Xavier, o secretário-geral Dejarino Filho, o secretário-geral adjunto Mário Davi e o tesoureiro Fernando André Martins. Também tomam posse os conselheiros federais Valdetar Andrade Monteiro, Caio César Vieira Rocha e Ricardo Bacelar. O presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, foi empossado ao lado da vice-presidente Roberta Vasques, a secretária-geral Cristiane Leitão, o secretário adjunto Fábio Timbó, o tesoureiro Gleidson Mota, o tesoureiro adjunto Rodrigo Costa, o diretor de subseções José Linhares e o diretor de Relações Institucionais Pedro Bruno Amorim. Um grande desafio, me sinto muito honrada em ser a primeira mulher a ser a vice-presidente da Ordem nos 83 anos. Hoje nós tomamos posse formalmente, uma posse solene, uma posse festiva. A advocacia merece, essa diretoria merece. Então nós temos muito que comemorar, mas temos aí um longo caminho de lutas na defesa das prerrogativas dos advogados e das advogadas, a luta da OAB constante contra esse judiciário moroso. Então nós temos muitos desafios, mas eu não tenho a menor dúvida que juntos com a advocacia, com os advogados e advogadas, nós com certeza avançaremos cada vez mais nas nossas conquistas. É um grande desafio, de com esse grupo maravilhoso, trabalhar a modernização da estrutura, atendendo não só as salas da Ordem aqui na capital, mas na região metropolitana e principalmente amparar os colegas no interior, né? Com um grupo de funcionários, preparando, organizando, né? Dando o apoio que o colega do interior precisa, junto às salas da Ordem. Inicialmente, fazer um agradecimento à advocacia, sobretudo ao advogado e à advogada que nos confiaram o voto para que a gente possa, nesses próximos 3 anos, conduzir a nossa gloriosa Ordem. O desafio é muito grande, é um ano de dificuldade, o país passa por uma série de problemas, sobretudo de ordem política, que está trazendo uma dificuldade para o comércio, para os empresários, para nós advogados, certo? A própria parte, jurisdicionado, enfim. Nesse momento, nós estamos tentando formar uma pauta de discussão com a sociedade, com a advocacia, vamos procurar, na verdade, as instituições. Já começamos pelo Tribunal de Justiça, que faz parte da Justiça Estadual, vamos à Justiça Federal, vamos à Justiça do Trabalho, vamos dialogar, vamos entender qual é a vontade da advocacia para que nós, na condição de meros gestores da Ordem, tentarmos conseguir os objetivos de dias melhores para a advocacia. É um novo desafio que eu assumo com muita honra e especialmente pelo fato de que esse desafio vem em conjunto, está trabalhando com o nosso presidente Marcelo Mota, que estava nos últimos 3 anos na tesouraria. Então trata-se de um desafio e de uma continuidade do trabalho já desenvolvido pelo Marcelo junto à tesouraria da OAB, buscando cada vez mais o aprimoramento do trabalho e da gestão administrativa da Ordem. Então é um grande desafio realmente, acumular todo o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório e agora na Comissão de Direito Imobiliário e agora na tesouraria, mas pego isso como um desafio, sei que estou preparado para assumir realmente esse desafio, por isso que topei e tenho certeza que com a equipe toda, junto com todas as pessoas que fazem parte da OAB, vamos ter sucesso nessa gestão. Levando aí a interiorização das ações da OAB, que já vem desde a questão
do presidente Valdetário e agora intensificando mais ainda com esse novo cargo na gestão do Marcelo Mota. Então fico muito orgulhoso, mas sei também da minha responsabilidade e meu compromisso diante dessa nova missão que ora toma posse. Um dos maiores desafios da Ordem é tratar o diálogo com todas as instituições, sejam públicas ou sejam privadas, e com esse novo cargo incluído na gestão anterior, nós pretendemos abrir ainda mais o diálogo com todas essas instituições e trazer os benefícios não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Prefeitura Municipal de São Luís, no Maranhão, inscrições até 5 de fevereiro. Tribunal de Contas de Santa Catarina, inscrições até 3 de fevereiro. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, inscrições até 31 de janeiro. Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrições até 29 de fevereiro. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, inscrições até 3 de fevereiro. Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, inscrições até 15 de fevereiro. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 18h30. Assista também o programa inédito na TV União, canal 17, às quartas-feiras às 19h15. E ainda na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas. Você pode conferir o horário das reprises do programa através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.